tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2014, é uma sexta-feira. O verbete é de número 2926. Ele tem 5 páginas, 48 elogias e 10 máximos. O título é Assistência ao Voluntário e a especialidade é Assistenciologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Bianca Rogoski. É veterana, né, Bianca? Já é o segundo, né? Então, a Bianca Rogoski, ela é estudante de psicologia brasileira, natural de Campina Grande, Paraíba, é voluntária da Conscienciologia desde julho de 2011 e docente da Conscienciologia desde maio de 2013. A assistência ao voluntário é o conjunto de ações tarísticas ou condições otimizadoras oferecidas pelas instituições conscienciocêntricas para consciens, homens ou mulheres, interatuantes em atividades e ou funções sem vínculo empregatício no âmbito do paradigma consciencial, objetivando contribuir na autoalavancagem proexológica da equipe intrafísica. Na pensenologia, nós destacamos aí o holopensene grupal da interassistenciologia, os prioropensenes, a prioropensenidade, os vincupensenes, a vincupensenidade. Na fatologia, a assistência ao assistente, os subsídios materiais, cognitivos, afetivos, psicomotores, energéticos e tarísticos fornecidos aos voluntários. Identificação pessoal com os objetivos e os ideais institucionais, o vínculo consciencial. O voluntariado profissional, o planejamento participativo, a colaboração e a produção coletiva no lugar da competição individualista, a comunicação horizontal, o posicionamento grupal e intraconsciencial dos voluntários em relação à instituição, o autoposicionamento gerando heteroreflexões e a convivência sadia, a proex pessoal e a max proexis grupal. A gente chama atenção também que essa fatologia tem 27 linhas, né, o que constitui o máximo para o verbete. Na parafatologia, a conexão com o amparador de função da conscienciocentrologia durante as atividades de assistência ao voluntário, a doação de energia para aumentar a lucidez do assistido, o mater pensene de cada área do voluntariado, a autoconscientização multidimensional, por vezes dificultada pelo descomprometimento nas atividades do voluntariado e o voluntariado tarístico enquanto instrumento para o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido. Na argumentologia, nós destacamos o parágrafo procedimentologia, no qual a neoverbetógrafa ela coloca 6 procedimentos assistenciais e profiláticos de entrada e manutenção dos voluntários nas instituições conscienciocêntricas. Na remissologia nós destacamos autocomprometimento, mini peça interassistencial, priorização da PROEX, vínculo consciencial e voluntário da conscienciologia. Frase enfática. A assistência ao voluntário é ponto de partida no acolhimento ao intermissivista, gerando afinização com a instituição conscienciocêntrica e consequente imersão na max proexis grupal. Questionologia. Você já avaliou o nível da assistência interpessoal realizada nas diversas instâncias da instituição conscienciocêntrica na qual atua? Julga importante a qualificação da assistência aos demais compassageiros evolutivos das ICs? Bibliografia específica, a verbetógrafa coloca 3 fontes de referência e na webgrafia 2 fontes. Agora a gente vai passar a leitura da mega-análise elaborada pelo João Paulo, que são 20 expressões, palavras no caso, que representam, assim, tem maior importância no seu verbete. TARES, orientação,
intercooperação, acolhimento, atendimento, acompanhamento, autocomprometimento, encaminhamento, treinamento, convívio, pensenidade, vínculo, pensenidade, disponibilidade, solidariedade, proatividade, grupalidade, diplomacia, conscienciofilia, voluntariologia, grupo carmologia e conscienciocentrologia. Então, antes da gente começar aqui as perguntas dos teletertulianos, né? A gente queria saber de você o que te motivou a fazer esse verbete, né? E qual é a sua praxis, né? Nessa coisa de voluntariado. A minha motivação principal é exatamente a prática nessa área da conscienciocentrologia, lá no IPC de Brasília. Então, lá é a área que tem o Mater Pensene de assistência ao voluntário, e então a gente faz essa assistência lá a 32 voluntários do CEA de Brasília, o Centro Educacional de Autopesquisa de Brasília, e 5 voluntários do Núcleo de Extensão de Goiânia. Então, esse atendimento ao voluntário, né, e essa experiência na área, que não tem muito tempo também, mas é uma área que eu gosto muito e me dedico bastante, que foi o motivador da escrita do verbete. E o que você acha que tem de diferencial entre esse trabalho lá de acolhimento e uma IC qualquer que não tem esse trabalho? Uma instituição conscienciocêntrica que não tem? Ou todas elas você acha que tem esse setor de acolhimento ao voluntário? Se não tiver um setor específico, é importante que o coordenador faça esse trabalho de acolhimento ao voluntário, porque o que a gente vê é que é exatamente a frase enfática, né, que é o ponto de identificação com a IC, de imersão na proexis grupal, né, que esse acolhimento traz para o voluntário essa identificação, né, e a manutenção no trabalho dele. Então, acho que as ICs novas talvez não tenham uma área específica, né? Mas é importante o coordenador... Não, as instituições conscienciocêntricas novas, né? Não devem ter uma divisão muito específica, né? De área da conscienciocentrologia. Eu não sei também. Lá na minha IC tem. Na IC que eu sabe que tem. A representante não está aqui hoje, mas tem. Então, eu acho que faz toda a diferença, assim, uma pessoa para acolher o voluntário. A verbetógrafa, a professora Bianca, Fatologia, página 26, sexta linha de baixo para cima. Poderia falar de alguma das dificuldades existentes atualmente na gestão de voluntários? Uhum. Eu coloquei até no antagonismo, né, gestão de voluntários, gestão de funcionários. Então, assim, a gestão de voluntários, o voluntário precisa ter um vínculo consciencial mais ativo, né, um senso de responsabilidade quanto ao trabalho assistencial, porque ela não vai ter nenhum ônus, assim, como é que fala? Interconsciencial, vai ser intraconsciencial, o ônus dela se ela não se dedicar ao trabalho, digamos assim. Mas, então, a responsabilidade quanto à assistência é o principal, né? Ela não está ganhando salário, não está... não pode ser demitida, entendeu? Então, é essa a diferença que faz, né? E a dificuldade está exatamente aí. Muita gente acha que o voluntariado, às vezes, é sem regras, ou que a pessoa pode chegar na hora que quer, né? Quer, isso, fazer o que quer. Como então, quer, a hora que quer. Isso, exatamente. Assim, pensa que já está ajudando, né? Está fazendo um favor, então a dificuldade vem exatamente daí, a principal. Além disso, tem as questões financeiras, né, que muitas vezes para fazer um treinamento grande, às vezes precisa de recursos financeiros, né, então tem essas dificuldades também, mas a principal é essa do senso de responsabilidade do voluntário. Quando eu fui um tempo coordenadora não sei agora como é que chama, mas do setor de Niterói dentro da área do Rio de Janeiro. E aí eu logo descobri. E eu começava assim, voluntário é aquele que faz a tarefa quando pode. E o coordenador é aquele que faz mesmo quando não pode. Porque se o voluntário não fazia, você tinha que fazer de qualquer maneira. Né? Então, Fatologia, página 25, quinta linha, de baixo para cima. Poderia comentar sobre a falta de pontualidade?
Está dentro dessas dificuldades mesmo, né, que a gente acabou de falar. Tem muita gente, por exemplo, com funções que são de atendimento ao aluno, por exemplo, né, que às vezes atrasa e tem um aluno lá esperando. Então, assim, ele é um representante institucional e precisa dessa responsabilidade de ter pontualidade, né, senão acaba ou sobrecarregando o outro ou perdendo o intermissivista, perdendo um aluno que está ali precisando de assistência, né. E isso é bastante comum até. Às vezes as pessoas não têm como disponibilizar um horário fixo, então é melhor, o ideal é ela participar de uma outra tarefa que não exija um horário tão né, pré-definido assim, que ela possa ser mais maleável em questão ao horário, para não ter essa questão prejudicial, tanto ao aluno quanto à instituição. Não acarretar ônus para a instituição, né? Ainda na fatologia, página 25, final da 5ª linha, de baixo para cima, o que se pode observar quanto à sobrecarga de alguns em detrimento do baixo comprometimento de outros? Isso eu vou usar seu exemplo, que o voluntário às vezes não faz uma coisa, mas aquela coisa precisa ser feita, né, até para o fluxo de tarefas, para o maximecanismo de tarefas, de assistência que tem ali. Então, alguém tem que vir, geralmente é o coordenador, né, que vem para fazer aquela questão. Então, muitas vezes, os coordenadores são sobrecarregados, né, nessas questões, porque eles têm que fazer, além do trabalho deles, o trabalho que os voluntários não fazem, né. Você está falando aí, eu fico pensando, né, a gente ainda não tem. Eu me coloco junto, porque às vezes também quando você não é o coordenador, às vezes você ainda falha mesmo com toda a autoconscientização. Mas isso, na verdade, é falta de entendimento do que é a mini peça do maximecanismo. Né? Exatamente. Na hora que você compreender isso, você não falha mais. Ou, enfim, vamos lá. Teoriologia, página 26. Quais são algumas das teorias da gestão de recursos humanos em voga atualmente? Uma delas que eu coloquei que está aqui na técnica, que é na tecnologia, que é a teoria de avaliação de necessidades, né? Acaba sendo uma técnica de avaliação de necessidades de uma instituição, por exemplo. Então, a gente tem que passar pela análise da organização, vendo qual a missão, visão, os objetivos da organização, análise de tarefas individuais dos voluntários, no caso, a análise individual de cada voluntário, para aí passar para uma possível intervenção, né, que seja necessária. Eu falei teorias de gestão assim, de modo geral, né? Essa aqui que está na tecnologia foi uma que eu já usei e que eu conheço mais. Assim, então. Atualmente você é coordenadora desse? Da Conscienciocentrologia. Da Conscienciocentrologia. Junto com uma outra colega minha. Professora Bianca, fatologia, página 26, 4ª linha. Poderia ampliar a escutativa assistencial? Uhum. A escutativa está bem ligada a esse próximo item, que é o interesse genuíno em conhecer a consciência ser assistida, né? Então, não adianta você escutar só por escutar, né? Mas você está ali para fazer assistência a essa pessoa, para entender a necessidade que essa pessoa tem, assistência realista, né? Que está em algum lugar aqui, assistência realista a essa pessoa. E não só ouvir e ser indiferente a isso, ou mesmo não fazer nada, porque a gente está acolhendo ali o novo voluntário, ou que seja um voluntário que esteja precisando de assistência, então precisa ter um interesse mesmo verdadeiro, realista, genuíno, naquela assistência, naquilo que você está ouvindo, né, para depois fazer a intervenção, mesmo que a pessoa desconheça dessa intervenção, né, para fazer a assistência. Em fatologia, página 26, 3ª linha de baixo para cima. Poderia aprofundar os manuais das áreas de voluntariado, contendo o passo a passo das tarefas e, na sequência, a importância da manutenção do fluxo de tarefas? Uhum. O manual de instrução de passo a passo de cada área, geralmente é feito pelo coordenador e ele faz assim, com base na prática mesmo, né? Então, assim, além do regimento interno, que tem o que cada área deve fazer, aquele manual ele vai ser uma memória da instituição.
Porque qualquer outro voluntário que chegar ali vai ter aquilo ali, né? Além do treinamento, se ele tiver qualquer dúvida, ele vai ter mais independência para fazer o trabalho. Então, pode ser, claro, atualizado, né? Mas é isso, é o passo a passo exatamente do que fazer. Entre na internet, né? Digite tal, sei lá, etc. Né? E o fluxo de tarefas. Isso. O fluxo de tarefas. A importância do fluxo de tarefas tem relação com relação muito estreita com o amparo de função, os amparadores de função que estão ali para contar com esse fluxo de tarefas, né, e com o maximecanismo dessas tarefas. Porque se uma mini peça falha em uma tarefa, que pode ser individual, a tarefa grupal fica toda comprometida, né? Aí tem que ir para um plano B, muitas vezes. Na parafatologia, página 26, terceira linha, poderia comentar sobre a doação de energias para aumentar a lucidez do assistido? Uhum. Essa aqui é de Brasília, você conhece? Graça. A Graça? Professora Graça. Então, a gente, quando está fazendo o atendimento pontual ao aluno, muitas vezes é importante a gente ter essa lucidez para a falta de lucidez do aluno, né? A gente ficar atento à dificuldade de entendimento que o aluno está tendo em determinado momento e fazer essa doação de energia sempre evocando os amparadores de função, que eles sabem bem o que estão fazendo ali, né? Tem uma visão mais ampla, e exteriorizar a energia para a pessoa para tentar aumentar energias mental somáticas, né? Para tentar aumentar essa lucidez da pessoa, para ela entender mesmo do que está sendo tratado, as questões na reunião, né? Ou questões gerais, né? Professora Bianca, pensenologia, página 25, final da penúltima e última linha. Poderia definir os vincupensenes e vincupensenidade? Uhum. Os vincupensenes são os pensenes de vínculo, né? E o verbete, assim, ele está todo pautado no vínculo consciencial, que é exatamente essa ligação entre a instituição, que o voluntário tem com a instituição, né? E que acarreta o senso de responsabilidade em relação à assistência, em relação à proexis. É isso, são os vincupensenes. Essa classificação de pensenes aí é um tipo específico de pensene quando você está pensenizando a respeito do vínculo que você tem, né? Uhum, exatamente. Eu acho interessante, porque tem vários padrões, né, de pensenidade, né, para você se autoconhecer, né, que tipo de padrão você tem. Fatologia, página 25, nona linha, poderia comentar a riqueza grupal encontrada na heterogeneidade dos integrantes e as relações humanas nas instituições sem fins lucrativos? Uhum. A riqueza grupal é exatamente a diferença, né, de pensamentos, de sentimentos, de energias que cada pessoa vai trazer para a instituição. Diferentes personalidades, diferentes trafores, trafares. Então, essa convivência com vários tipos de mentalidade, né, de personalidade, é um instrumento de autopesquisa e de convivência também, né? A gente vai aprendendo a lidar com as várias pessoas, a gente vai vendo, fazendo a heterorreferência, muitas vezes, essa pessoa tem um trafar que me incomoda, então o que eu tenho que mudar em mim, né? É um laboratório, né? E o outro é qual? As relações humanas nas instituições sem fins lucrativos. Essa questão também de... Acho que é bem isso que a frase está falando, exatamente. As relações humanas, as relações entre as pessoas, entre os voluntários, entre os alunos, dentro das instituições conscienciocêntricas e de voluntariado. Essa heterogeneidade aqui dos integrantes é importante lembrar que não é porque nós fizemos curso intermissivo que nós somos assim, muita gente do Admirável Mundo Novo, né? E muita gente entra achando que vai ser... Pensa que vai chegar aqui, vai encontrar todo mundo perfeito, todo mundo fazendo TENEPS, todo mundo serenãozinho, assim, né? É bom, cada um traz e vai quebrando óleo mnemônica, cada um traz um trafarão, assim. Exatamente, é bom ir quebrando essa imagem também. Muitos voluntários entram com isso mesmo, essa visão, e vai... É aquela visão do Admirável Mundo Novo, né? De criar os bonequinhos, assim, tudo igual, fazer a mesma coisa.
Então, Tem gente até que sai depois, né? Que percebe que não é assim e acaba saindo. pois é, entra. E as pessoas que chegam aqui na CCCI, que se decepcionam, porque as pessoas não são afetivas, que as pessoas não são isso, porque acham que aqui você vai ter um tratamento específico que ela criou na cabeça dela e chega aqui e vê que cada um está trabalhando do seu modo, cada um está tentando vencer as suas dificuldades, né? Isso. E o tempo aqui urge, né? Então você tem que correr atrás de tudo. E aí fica decepcionada um pouco, mas depois eu acho que se adapta, né? Algumas saem, né? Mas é assim mesmo, mas essa pergunta é interessante, esse seu item aqui é interessante da heterogeneidade. Em parafatologia, página 26, final da primeira linha, poderia falar sobre conexão com o operador de função da conscienciocentrologia durante as atividades de assistência ao voluntário? Essa conexão ela é bem clara, assim, para mim, nas atividades pontuais de assistência, de reuniões, de entrevistas, e também no dia a dia, quando a gente vê que um aluno, vem os insights, né, vê que um voluntário está precisando de ajuda, tá pensando em sair por motivos que podem ser resolvidos, né? Então, vem muitos insights para saber como interagir com aquela pessoa, como intervir naquela situação, né? Tem uma técnica também que é de pegar a lista. Essa técnica é de uma coordenadora de algum centro educacional, não estou lembrando de qual, que ela comentou. Você pega a lista dos voluntários e vai passando, um por um, né? Pensando na pessoa e tudo. E aí você consegue perceber se alguma pessoa está precisando, tem alguma necessidade especial, né, que seja precisando de assistência. Também tem essa técnica que tem vínculo direto com o amparo de função, a conexão, né? Essa técnica é boa, né? É boa, Binomiologia, página 27, primeira linha. Poderia ampliar o binômio saber sobre e saber como? É aquela questão de saber na prática e saber na teoria, né? Então, a gente só vai saber como é a função quando entrar realmente e começar a trabalhar nela. Não adianta só ler o regimento interno, dizendo quais são as atribuições, qual mater pensene, tudo, isso ajuda. Mas a gente só vai entender direito do que se trata e se essa função tem a ver comigo, se eu vou gostar ou não, depois que entrar, né? Que é o saber como. Antes de entrar, você só sabe que, né? Antes da prática. Saber sobre, de fato, Isso. Dois são importantes, São né? muito importantes. Porque é aquela coisa, 1% de teoria e 99% de prática. A teoria é muito importante. Esse 1% de teoria a base, dá uma base para a prática. Isso. Antagonismologia, página 27, terceira linha. Poderia aprofundar o antagonismo, assistência demagógica, assistência realista? A assistência demagógica, ela tem intenções, digamos, não só para fazer assistência. Muitas vezes tem o ego do assistente interferindo no meio. Às vezes é para fazer alguma coisa que o assistente tem necessidade, e não para fazer assistência realista, que ela é fundamentada na necessidade real do assistido, né? Então, a assistência demagógica, ela tem um objetivo, às vezes, não muito autêntico, né? E a realista, não, vê exatamente a necessidade do assistido e como é o melhor jeito para fazer aquela assistência. Estrangeirismologia, página 25, final da segunda linha. Poderia explicar o Voice over Internet Protocol, facilitando a comunicação entre voluntários de diferentes cidades? Essa comunicação ocorre baseada em algum site ou blog específico entre voluntários da Conscienciologia? Esse é um telefone, é um instrumento, é um telefone que usa a internet para fazer as ligações. Tiago, me ajuda. Ele é um instrumento da TI, da tecnologia de informação, né? Então, ele faz ligações de uma cidade para outra, usando só a internet, a preço embutido no da internet. A preço de local ou a preço da internet mesmo? Pega um microfone. Não, ele tem outro ali.
tem nada a ver com Skype, não, né? Não é Skype. É um... Alô? Não, tá, já foi. É um telefone. Tá ligado? Você ligou? Já ligou? Já foi. É um telefone, né? Que é utilizado nas empresas até para baixar o custo, que ele é mais em conta do que as operadoras normais de telefone. E é via internet. Usa a base da internet, né? A base de dados. Tudinho. Bom, a parte mais técnica, assim, eu não sei explicar, mas ele é... E aqui está perguntando, é baseado em algum site ou blog específico? Não, nenhum site ou blog específico. É da internet da instituição. O Wi-Fi que usa? Enfim. Aí tem que procurar saber, né? Se ela entrar na internet, no Google, com esse nome, é capaz dela conseguir achar o caminho. Tá bom? Isso. Em fatologia, terceira linha, poderia contar como se desenvolveu na sua experiência a identificação pessoal com os objetivos dos ideais institucionais? Sim. Na sua experiência. Como é que você chegou na Conscienciologia? Eu cheguei na Conscienciologia por meio do meu pai, que também é conscienciólogo, e eu não tive dificuldade com a identificação em relação ao paradigma e as outras coisas. Algumas questões institucionais que são votadas em Assembleia Geral, às vezes a gente não concorda 100%, mas a gente faz o melhor que pode porque foi votado democraticamente, né? Então, mas em relação aos interesses, a identificação, eu não tive dificuldade. Para mim foi muito fácil assim, me identificar, né? Nesse ponto, o curso intermissivo meio que homogeneiza, né? Isso, nessa condição de você aceitar fácil o paradigma. Isso. Agora, você chegou bem cedo aqui na Conscienciologia, né? Porque você é bem nova ainda. Eu cheguei a fazer curso. A primeira coisa que eu fiz foi consciencioterapia. Eu tinha, acho que, uns 15 anos. Aí, para entrar no voluntariado, foi um pouco mais tarde. Mas não tanto, né? Imagina, você é novinho ainda. Tecnologia, página 26, primeira linha. Poderia discorrer sobre o funcionamento da técnica de avaliação de necessidades, passando pela análise organizacional, análise de tarefas e análise individual? Uhum. Essas análises elas podem ser feitas todas por meio de questionário, mas é importante também a observação, né? Muitas vezes a pessoa pode não ser tão genuína num questionário quanto você está observando. Ela pode mesmo não saber direito do que está respondendo. Então, a avaliação institucional é a visão geral da instituição. Qual é a missão, qual é a visão, os objetivos da instituição, se ela tem um planejamento estratégico, que é como ela vai chegar nesses objetivos, né? Então, você tem uma visão geral da instituição para saber como agir dentro dela. A análise de tarefas, ela é feita bem, assim, de forma bem prática mesmo, né? Como se fosse o manual de tarefas da área, mas aí com perguntas para a pessoa, exatamente o que você faz quando chega aqui, né? Você senta, faz EV, vai catalogar livro, né? Quais são as tarefas que você faz, quanto tempo você demora para fazer cada tarefa, aproximadamente. E a análise pessoal, aí é o levantamento assim, de tudo, muita coisa do que a pessoa também tem necessidade de trazer para você, né? Ver qual é a satisfação dela com a instituição, qual o nível de satisfação com a instituição, se ela tem alguma sugestão do que pode melhorar, o que ela não está gostando e dar sugestão para como melhorar isso. E aí, a partir de todas essas análises, pode fazer uma intervenção, né? Essas técnicas elas são da gestão de recursos humanos, né? Para a professora Rosa e a verbetógrafa. Para nós duas. Vamos ver o que a gente vai responder. Tenho visto iniciações na internet de desbloqueio de chakras, despertar da Kundalini e acessos aos registros acásticos, salto quântico, por terapeutas ditos capazes de tais ações aos quais foram concedidos tais poderes. Minha pergunta é:
até que ponto este fast food consciencial pode ser benéfico ou maléfico? Você não quer responder primeiro? Essa eu vou deixar para você. Tá bom, eu vou responder, se alguém mais quiser depois responder. Assim, ó, primeiro eu não conheço nenhum desses sites aqui. Mas assim, o que eu fiquei pensando na hora que eu li essa pergunta? O ideal, né, é que a pessoa pudesse, ao invés de fazer o fast food consciencial, fizesse atares com as outras pessoas e desenvolvesse em cada uma delas a questão de se autocontrolar energeticamente, né? Eu não sei como é que está, é difícil falar numa coisa que eu não conheço. Então, assim, se cria dependência, eu acho que não é muito bom, né? Eu não sei como é que está colocado lá. Agora, tudo é muito relativo, né? Porque, na minha opinião, é melhor fazer um site assim do que fazer um site de pornografia, por exemplo. Né? Então, a religião, por exemplo, pelo que tudo indica, isso aqui tem uma característica muito mística, muito religiosa. Então, a religião não é o caminho de ponta que a gente pode admitir para a gente. Quem é intermissivista não deve, penso eu, ficar alienado nessa condição mais religiosa. Por outro lado, existem uma legião de pessoas que ainda precisam daquilo. Então, assim, eu acho que é relativo você dizer se é benéfico ou maléfico. Para uma determinada porção aí, que é uma minoria, né, de pessoas que vieram com curso intermissivo, eu acho que vai ser maléfico. Porque vai manter aquela pessoa no padrão abaixo do que ela já poderia estar rendendo. Mas, para a maioria de congéus, né, eu acho que pode ser que comece a despertar alguma coisa, né? Imagina, desbloqueio de chakras não pode ser tão ruim assim, né? Por qualquer que seja a via. Né? Agora, se vai usar esse desbloqueio de chakras para usar contra as pessoas, né? Aí já é um outro problema. Por exemplo, teve uma época que eu comecei a ler alguma coisa sobre o desenvolvimento dessa coisa mais parapsíquica, né? Em países como a Rússia, por exemplo, que eles usavam o desenvolvimento parapsíquico para fazer, por exemplo, o interesse deles não era o autodesenvolvimento, nem o desenvolvimento intraconsciencial. O objetivo deles era ver onde que tinha a bomba, era detonar a bomba à distância, porque a gente sabe, né, que a energia não tem distância nem lugar. Então, assim, se com muita energia você pode detonar uma bomba longe. Então, eles estavam interessados nisso. Então, para isso, se a intenção for essa, de fazer mal às pessoas, de ter o desbloqueio dos chakras para controlar outras pessoas, né? A Kundalini, por exemplo, se for uma pessoa que quer dominar o outro pela Kundalini, eu acho que isso é malévolo. Mas se for uma coisa assim, sabe, mais religiosa, de só fazer aquilo pela TACOM, eu acho que não pode ser tão malévolo assim, que pelo menos a pessoa conhece, ouve falar sobre energia. Então, assim, é uma resposta que eu estou dando relativa, até porque eu não conheço. Agora, tem muita bobagem, negócio de salto quântico, essas coisas assim, olha, quem estuda física quântica vê que essas coisas não é assim. Então, tem muita explicação, assim. Eu me lembro que, quando eu atendia, eu fui mantenedora do Holociclo durante anos. Então, a gente atendia muita gente lá. Então, as pessoas que eram da área espírita queriam explicar a Conscienciologia pelo espiritismo, achando que a Conscienciologia podia ser explicada era só o espiritismo que tinha outras palavras. E aí a gente tinha toda uma maneira de explicar para a pessoa que aqui tem um princípio da descrença, que aqui o centro de desenvolvimento da teoria aqui, né, do corpus da Conscienciologia, é voltada para a autocompreensão, a autoexperimentação, e que no espiritismo, e aqui e por isso, né, o fenômeno
privilegiada aqui entre nós é a projeção da consciência, para começar, e lá no Espiritismo não. Não se falava na autoexperiência, não se falava na autopesquisa, e eu sei porque eu fui espírita há algum tempo, e o fenômeno que é privilegiado lá é o do mediunismo, né, que é da dependência, enquanto que aqui é da interdependência. Aí eu explicava isso. Aí passava um tempo, vinha aquele que era mais da área científica, querendo dizer que a Conscienciologia era toda explicada a partir da física quântica. Então, assim, você fica aqui com as pessoas mais religiosas querendo explicar a Conscienciologia a partir do Espiritismo e as pessoas da área da ciência querendo explicar a Conscienciologia a partir da física quântica. E assim, a única coisa que eu vejo da física quântica, que é um salto realmente, é aquela questão da relatividade, né? Porque a coisa só existe no ato da medida, então é tudo muito relativo. E aí a interferência do observador no observado. Então, também dizer que na ciência convencional não se chegou nessa condição, também a gente não vai falar isso, mas lá continua tudo sendo eletro ainda. Tudo ainda é na matéria. E aqui a proposta da Conscienciologia é uma outra coisa, né? Então, assim, é difícil, não é que a Conscienciologia seja a única maneira de se colocar as questões mais sérias do cosmos. Mas, pelo menos, é a única até agora que me fez pensar de uma maneira mais séria as questões do cosmos. Então, por isso, eu continuo na Conscienciologia. Se aparecer uma outra coisa mais avançada ainda, eu fico. Agora, com certeza, não é o Espiritismo, não é a física quântica. E, com certeza, despertar do chakra, registro acástico, essas coisas aqui, para mim, ainda me passa assim, uma ideia bastante religiosa, né? Então, assim, mas eu precisaria de ver como é que é a abordagem que eles fazem de fato. O que eu estou percebendo aqui é pela energia, mas é difícil você falar, né? Certo? Agora fala um pouco, Bianca. Se você concorda com o meu posicionamento, se você discorda, o que você discorda? Não, eu acho que essa questão da dependência que cria, né? Se a pessoa tem um potencial de atingir a independência parapsíquica, energética, é muito melhor, né? E aqui na Conscienciologia a gente trabalha com verdades relativas de ponta. Isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente, né? Porque o que a gente sabe hoje, se alguém fizer uma experiência e conseguir mostrar, refutar aquilo, a gente está aberto para conseguir. E assim, a verdade relativa de ponta, eu acho que o funcionamento dela é dentro de nós mesmos. Então, o que eu penso a respeito, por exemplo, da Bianca, hoje, é uma verdade relativa de ponta. Se eu tiver uma projeção, encontrar a Bianca conversando com o Serenão, a minha verdade relativa de ponta vai ser outra, tá certo? Certo. Porque o que eu conheço da Bianca é X, o que é minha capacidade parapsíquica, percepção mesmo física, de entendimento, apreensão cognitiva da Bianca é uma. Se eu tiver uma projeção, eu mais expandida, no outro ambiente eu vou ter uma outra compreensão. Então é isso que a gente chama de verdade relativa de ponta. É a gente indo, acrescentando, amplificando a nossa compreensão de mundo. Então ela funciona demais com a gente mesmo, né? Com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente compreende. A gente vai amadurecendo e vai mudando, né? Então, porque, por exemplo, tem uns princípios que não tem como refutar, né? Que todo mundo vai evoluir querendo ou não. Isso. É difícil de refutar isso, né? Esse não dá. Mas, enfim, a gente vai trabalhando. Professora Bianca, fatologia final da segunda linha. Quais os passos a serem dados na adesão ao voluntariado? Existe, a priori, algum empecilho que descarte alguém de ser um voluntário nas instituições conscienciocêntricas? Os passos tem aqui na página 28, na procedimentologia. Então, é um exemplo, né? Pode ser que tenha variações, mas entrega de questionário para a pessoa, um questionário bem completo que peça história de vida, valores, qual a intenção dela na instituição,
A pessoa preenche esse questionário e devolve. O voluntário da conscienciacentrologia lê esse questionário, né, e faz uma análise. Se estiver faltando alguma coisa, pode perguntar na entrevista. Então, chama a pessoa para a entrevista individual, né, e nessa entrevista, caso ela vá realmente entrar para o voluntariado, ela assina o termo de adesão ao voluntariado. Logo em seguida, tem o encaminhamento para o coordenador de área, né? Assim, a função a ser designada, ela depende tanto da pessoa que está entrando, dos trafores, da personalidade, dos trafares também, né? Dos interesses dessa pessoa. Então, a gente designa uma função e também da necessidade da instituição. Então, a gente designa uma função para essa pessoa e encaminha ela para o coordenador de área, né, dessa função que ela vai atuar. Esse coordenador dá as orientações e faz um treinamento, né? Ensina a pessoa como fazer, o que fazer naquela função, o que não fazer, né? Etc. Um treinamento. E o acompanhamento é feito tanto pelo coordenador de área, mas também pela pessoa da conscienciacentrologia, né? Que vai analisando como a pessoa está. É importante nos primeiros 3 meses de voluntariado, que é realmente a fixação do voluntário na instituição, analisar como é que essa pessoa está indo, se ela está precisando de alguma coisa, se ela está tranquila naquela função, se não se adaptou, né, e etc. E o apoio a voluntários e alunos é um caso mais excepcional, assim, mas também muito corriqueiro, né? A gente pensa que não tanto. Ele é mais excepcional do que o padrão, mas não é tão difícil de encontrar. Então, ele é um departamento que é interinstitucional, na verdade. Então, ele tem os voluntários que atuam em todas as ICs. No momento, é assim que funciona, né? Ele auxilia, coopera, faz o acolhimento e o acompanhamento das pessoas, principalmente os intermissivistas inadaptados, né, que estão em crise ou que estão com algum problema mais sério e que precisa de uma pessoa mais capacitada para ajudar. Os passos são esses. E a outra pergunta, se tem alguma... Como é que ela perguntou? Tem algum empecilho que descarte alguém de ser voluntário nas instituições conscienciocêntricas? Tem empecilho. Tem pessoas que é melhor para a pessoa mesmo e para a instituição não ser voluntário. Muitas vezes por causa da maturidade consciencial mesmo. Então, às vezes é bom a gente, por exemplo, dar um prazo, falar, você faz tantos cursos e depois volta para uma nova entrevista, para a pessoa ir amadurecendo, né? Ou então, alguns casos de psiquiatria, né? Casos psiquiátricos, às vezes a pessoa tem que passar por um tratamento para ela entrar, senão, se ela entrar, pode ser pior para ela, né? E porque mexe com parapsiquismo, mexe com parapsiquismo, com tudo, né? Isso, com tudo, e a pessoa pode entrar em crise, pode, né? Tem Você todas acha essas que a questões. Pessoa muito antagônica aos princípios da Conscienciologia, você acha que é produtiva a pessoa continuar? Muito antagônico, acho que depende muito do nível, né? O muito antagônico que você usou, aí eu acho que não. Tanto para a pessoa quanto para a instituição, que é o nível de concordância entre as ideias está muito divergente, né? Então, isso gera muito autoassédio, principalmente. Muitas vezes, dependendo da força presencial da pessoa, pode ser que desestruture uma instituição inteira, né? Então, não acho produtivo assim, muita discordância, não. Tem muita gente que tem algumas discordâncias, né? Mas todos nós temos, senão isso, vira vaquinha de presépio. Todo mundo tem que ter. Mas isso, eu digo assim, agora, um nível muito grande de antagonismo, eu não acho produtivo. Eu acho melhor que essa pessoa, se ela quiser muito entrar, ela faça as reciclagens, procure entender mesmo o paradigma consciencial, porque vai atuar nele, né? Com base no paradigma consciencial. E se ela não concorda, não está totalmente antagônica... Agora eu me lembrei que uma pergunta que sempre faziam para mim quando iam visitar o Locico, se era possível manter a religião delas e fazer conscienciologia. Pois é. Não sei se você tem essa experiência. Tem. Lá não... Tem voluntários assim que mantêm a questão mística, né? Não muito vinculado à religião, pelo menos que não tenha falado para a gente, então eu não sei, né? Mas dificulta um pouco, né? Assim,
A religião, então, eu não acho que dê para manter, não. Tem muito aluno que tenta. Aluno tenta muito, né? Fica como buscador borboleta, né? Pulando em vários lugares. Que não quer perder aquele vínculo que tinha antes. Isso, não quer perder. Não é que a gente proíbe, quer dizer, a gente não, nem fica vigiando, assim, não tem essa regra. Pessoa, quem é espírita não pode ser, quem é católico não pode ser. Não existe essa regra aqui. Só que assim, a pessoa, para entender, compreender e abstrair os princípios da Conscienciologia, não conjumina, não compatibiliza com nenhuma situação mais religiosa. O que acontece entre a gente aqui é que a gente tem na personalidade algumas insinuações, traços, né? Alguns tiques ainda religiosos, né? Então, isso é porque o temperamento é a última coisa que muda. A gente viveu muito tempo nesse ambiente religioso. Então, não é de uma vida para outra que você vai deixar todos os tiques religiosos, né? Por exemplo, a autovitimização, o ter que sofrer para ser bonzinho, essas coisas assim, mas é uma coisa muito arraigada na intraconsciencialidade. Não que a pessoa vá frequentar assim uma religião e conseguir compreender as questões aqui da Conscienciologia. Mas, gente, a Conscienciologia está aberta, os livros estão assim disponíveis para todos lerem. Né? Não existe nenhum empecilho. Nesse sentido, nenhum empecilho, não. Nenhum empecilho, assim, para ser voluntário, a gente acha que com o tempo ele vai decidir ou uma coisa ou outra. Eu acho que é difícil manter as duas coisas por muito tempo. É complicado. Porque as duas coisas é como água e óleo. As duas coisas não se misturam, né? Não tem como você fazer uma aproximação de uma coisa com a outra. Exatamente. Eu queria lembrar, antes de tudo eu quero parabenizar a Bianca pelo verbete, assim, agradecer, Bianca, o seu verbete está muito assistencial, muito bom, e vem a calhar com o trabalho da IC que eu e a Rosa agora estamos responsabilizadas, que é a IC da parapreceptoria, que é para acolher, orientar, encaminhar e acompanhar as pessoas que chegam na CCCI. Exatamente para fazer isso aqui que está no verbete, né? Que bom. Agora, dentro desse assunto da questão, existem os pré-requisitos para a pessoa voluntariar. Ela precisa antes fazer um curso de entrada para entender o que ela tem à frente, com relação ao novo paradigma, né? E o SCP-1, que é um curso onde ela se posiciona, né? Ela faz uma introspecção maior para ver que realmente é aquilo que ela quer, ela se entender melhor, se localizar e se posicionar. Então, isso ajuda muito a pessoa que realmente já se posiciona como voluntário, ela já se define melhor. Agora, inclusive, nós queremos te convidar, vamos trabalhar junto, porque é um trabalho muito importante esse, né? Porque a CCCI está de portas abertas para os intermissivistas. A gente sabe que são pessoas que estão chegando aí com muito interesse, né, nas verdades relativas de ponta, e a gente precisa orientá-los bem. A gente tem uma gama de oportunidades, de especialidades dentro da CCCI para que cada um realmente se situe no que ele possa fazer de melhor ali naquele, né, dar o melhor para aquela IC e fazer a IC crescer também. Então, a ideia é essa, é realmente a gente fazer uma conexão entre, né, funcionar como uma conexão entre todas as ICs, para que elas se interajam bem e a pessoa possa dar o melhor que ela tem. Ela faça a mega GESCOM dela aqui dentro da CCCI. Né? Você quer colocar alguma coisa, Rosa? Falar sobre a questão da recepção. Quando eu cheguei aqui, cheguei um pouco mais atrasada. A gente estava vendo outras coisas do nosso IC também, que tá, no início não é fácil, né? A Rosa sabe disso. Então, a recepção, a Rosa estava falando, várias pessoas chegam, os pré-intermissivistas, intermissivistas, e chegam, são orientados, você vai ali e aqui, e depois não tem, assim, eles ficam um pouco soltos. Como cada um de nós já estamos fazendo alguma coisa, é realmente isso que acontece, nós já passamos por isso aqui. Então, o objetivo da nossa IC, da parapreceptoria, é justamente isso. A gente pede para quem receber
em primeiro lugar, ou pré-intermissivista ou intermissivista, seja da criança ao ancião ou idoso, que chegue aqui pela primeira vez e não sabe para onde ir, que possam encaminhar para mim ou para a Patrícia, que a gente vai trabalhar com eles. Que, na verdade, a nossa IC está contida dentro do polinômio, que é recepção, atendimento, encaminhamento e acompanhamento. Então, hoje a gente passa a observar, já faz parte do meu modo operante de vida, já observar, por exemplo, as pessoas que chegam, já existia isso comigo, né? E então a gente passa a ver o seguinte, um sorriso, uma conversa, você está fazendo o quê? Para onde você vai? Às vezes a gente encontra alguém que chega aqui perdido, sem saber o que vai fazer, para onde vai, até o endereço daqui dentro mesmo, porque aqui dentro é bem grandinho, né? Então, isso é importante. Então, eu quero parabenizar você também. Eu estava falando aqui para a Patrícia, tudo que nós precisamos está aqui dentro do seu verbete. Eu não tive muita coisa a gente vai aproveitar. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Eu não tive essa experiência assim de ver como é essa mudança para a Foz, mas conheço muita gente que é exatamente o que você falou, né? Vocês falaram, um sorriso, né? Um acolhimento para a pessoa se situar, né? Saber, acho que o sorriso é essencial, o sorriso diz tudo. Às vezes você chega, está ali na frente, tem pessoas esperando, a porta não abriu ainda, mas tem pessoas que chegaram e não sabem de nada. Se você sorrir, às vezes não diz nada, mas aquela pessoa já cria empatia. Acolhida. Isso é acolhimento, né? Isso é importante, Isso. Então, obrigada. Obrigada a vocês. Oi. Queria te perguntar da página 27, não sei se você já falou quanto à enumerologia. Os itens da enumerologia, que eu acho que foi muito bacana. Como um todo? Sim. Sim. Aqui na enumerologia eu tentei colocar assim, todos os tipos de assistência que a gente pode fazer, né, ao voluntário. Não sei se eu cheguei... Isso. Não sei se eu cheguei a colocar todos, né? Às vezes faltam, mas assim, os principais, pelo menos, eu coloquei. Então, assistência à demanda somática, né? Tem gente que voluntaria, por exemplo, a tarde inteira. Não é que a instituição não tem obrigação de levar lanche e tudo, né? Pelo menos lá o IPC, mas tem sempre voluntários que levam e que isso ajuda muito a manter o trabalho, né? Nutrição, por exemplo, a postura corporal, que é a assistência relacionada aqui à psicomotricidade, né? Como é que é a postura corporal para receber o aluno, como é que se deve se vestir para o atendimento, numa sala de aula, né? Assistência à demanda energética, que às vezes é mais pontual, né? O voluntário pode estar precisando, né? Fazer alguma desassimilação, fazer um arco voltaico, né? A demanda psicossomática, acolhimento, bem-estar, o vínculo interconsciencial, ele funciona como um sinergismo, né? Eu acho que eu até coloquei isso no sinergismo. É um sinergismo junto ao vínculo consciencial. Então, quando a pessoa se sente bem junto aos colegas, né? Junto aos coordenadores, junto a quem ela trabalha, isso funciona como sinergismo junto ao vínculo consciencial. A demanda mental somática, então, tem que promover, é importante, né, a instituição promover debates, artigos, debate de artigos, escrita de verbete, que eu coloquei aqui, né, mas ter grupos de debate, né, então, greenvexes, grupos de ressexes, assistência à demanda desassediadora, se é mais pontual, a maioria dos casos é assim, em entrevista individual com o voluntário, para fazer esse desassédio que a pessoa está precisando, né? A autopesquisística relacionada ao técnico científico da instituição, né? E a docência, o procedimento docente, né? E a demanda intraconsciencial, conscienciometria e consciencioterapia, que a gente pode estar ajudando também nesses pontos. Está muito relacionado à autopesquisa, né? Também. Vou aproveitar. Você quer mais alguma pergunta? Sim, mas
binomiologia, Bianca, o binômio saber sobre e saber como. Esse é aquela questão do saber na prática e saber na teoria, né? Então, muita gente, tem voluntários que entram lá, leem o regimento interno, por exemplo, e se identificam com uma área ou com outra, e dizem, por exemplo, essa área eu não vou de jeito nenhum, né? Porque não tem a ver comigo. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, a pessoa só vai saber realmente se gosta daquilo, se tem perfil para aquilo, quando ela souber como, né? Souber na prática. A professora Rosa colocou que a teoria é muito importante, ela dá a base, né, 1%. 99% tem que ser a prática mesmo, na função. Obrigada. Queria aproveitar que você falou aqui de escrever verbete e convidar todos que estão nos ouvindo aqui para fazerem o programa Verbetografia, que vai começar agora no dia 27 de fevereiro. É um programa, é um curso em EAD. Então, favorece a todos que estão fora de Foz do Iguaçu a fazerem o seu verbete. A gente não exige ou não tem esse pré-requisito de ser voluntário. O que a gente pensa é que, como é um verbete para a enciclopédia da Conscienciologia, que a pessoa deva ter feito alguns cursos básicos da Conscienciologia para compreender a filosofia, os princípios gerais da Conscienciologia, né? O corpus, né? De conhecimentos da Conscienciologia, porque senão vai ficar um verbete distante da ciência Conscienciologia. Mas a gente convida a todos, ele tem a duração de 3 meses, a cada semana a gente libera 2 horas de aula, são aulas vídeo, na qual a pessoa pode baixar essas aulas, assistir no horário que quiser, quando puder e quantas vezes quiser, tiver necessidade, ela baixa essas aulas e assiste depois. Até a gente acha que é melhor mesmo baixar, porque toda vez que você quiser assistir, se você quiser fazer direto da internet, a internet às vezes é lenta, o vídeo para toda hora e aí ninguém aguenta assistir uma aula com o vídeo parando toda hora, né? Então o ideal é baixar mesmo, você ter no seu pendrive, no seu computador, e aí você assiste a aula integral. As aulas são pequenas, assim, por semana são 2 horas de aula, mas são aulas diferenciadas. É difícil você ter uma aula com 1h30 direta, assim. E aí, uma vez por semana, a gente tem um encontro virtual, que é uma aula online que a gente tem. Nessa aula, a gente faz o quê? A gente tira todas as dúvidas que ficaram durante o momento da assistência dessas aulas vídeo, que é muito natural, né? Você está olhando aquela aula pela primeira vez, então você vai anotando no papel e manda por e-mail a pergunta. A gente responde online para vocês, e aí, é óbvio, vocês podem entrar em contato com a gente via e-mail. E mais uma outra coisa importante também, que semanalmente a gente pede para cada um dos participantes enviarem para a gente a produção da semana dele. Então, por exemplo, aquela semana foi a semana de estudar definição. Aí a gente pede que mande a definição para a gente. Aí o que a gente vai fazer nessa aula online? A gente vai tirar todas as dúvidas e vai também comentar definição por definição de cada uma das pessoas. Caso, assim, eventualmente, o tempo não der para a gente fazer todas as revisões assim, online, não tem problema. Por quê? Porque a gente manda o arquivo com toda a revisão por escrito para a pessoa. E aí, na próxima aula, se a pessoa tem alguma coisa a discutir, a gente pode discutir na próxima aula. Tá certo? Eu sei que no final dos 3 meses, se a pessoa participar semanalmente dos trabalhos, no final dos 3 meses, a pessoa já está com o verbete prontinho para mandar para a equipe de revisão. Na equipe de revisão, a revisora que vai pegar para ver o verbete como um todo, ela vai ter uma visão global daquele verbete. Nós, no programa Verbetografia, a gente vai fazendo sessão por sessão. Então, a gente não tem ideia de como é que vai ser o caminho que vai ser tomado pelo verbetógrafo diante do seu tema. E os fatos orientam a pesquisa, então pode ser que ele mude alguma sessão que já foi passada pelo programa, né? Então, por isso também a necessidade de passar pela equipe de revisão
E possivelmente, é raro, mas possivelmente tem que fazer um acerto aqui e ali, mas é extremamente compreensível. Todos nós, até mesmo aqueles que já estão habituados a fazer verbete, eventualmente tem que mudar alguma coisa porque não ficou bem legível para o leitor. Então, a gente convida todos vocês. O programa vai começar agora, dia 27 de fevereiro. A gente pede também, já tem as primeiras aulas já estão disponibilizadas para, primeiro, ambientalizar vocês no Moodle, né? E depois, porque tem uma coisa muito importante, que o título do verbete é muito importante que ele seja aprovado anteriormente ao início do programa. Então, essas 2 aulas que já estão liberadas é para favorecer a pessoa a encontrar um título para ela fazer o verbete. Tá? Porque o título do verbete que a gente vai fazer tem sempre que passar pela equipe que vai ver se aquele título é original, se aquele título é pertinente à enciclopédia, e depois passa pela aprovação ainda do coordenador geral da enciclopédia, que é o professor Valdo Vieira. Certo? Então, nesse trâmite aí leva um tempo, leva uns 10, 15 dias. Então, é sempre bom, quem quiser fazer mesmo programa, entrar de uma vez, assim, desde já no programa, que a gente libera essas aulas com as informações, assim, para ele começar o processo de aprovação de título. E aí, no dia 27, com a aula inaugural, ele já apresenta lá, já tem lá o título dele aprovado, e aí vai começar a aproveitar melhor o programa. Isso não quer dizer que se a pessoa não tem título, ela não pode fazer o programa, não. Os 15 primeiros dias do programa, a gente se dedica para as pessoas que ainda não têm o título aprovado. A gente discute com ele, ajuda ele a encontrar o título. Então, quem não tem título, ou quem não tem ideia de título e quiser fazer o verbete, isso não é impedimento, tá certo? A gente convida todos para fazerem aí o verbete, e o principal é que a gente tem essa mega GESCOM grupal como a proposta de facilitar, de ser um vínculo pensênico para fazer o autorrevezamento nosso grupal. De uma próxima vida nossa, a gente vem em grupo, e o vínculo, quem vai vincar uns aos outros, vai ser essa enciclopédia da Conscienciologia. Tá certo? O nosso livro é extremamente importante, o nosso livro pessoal, mas ele não nos vincula necessariamente ao grupo. E a enciclopédia não. A enciclopédia, cada um de nós que faz o verbete, fica vinculado ao grupo da Conscienciologia. Então, nas outras vidas, possivelmente, é mais fácil de reconhecer o grupo. Né? Então, a gente convida todos vocês, tá? Então, não sei se tem alguma pergunta, eu vou seguir. Então fala. 28. Só um instantinho antes de você começar, que eu esqueci de dar o e-mail para contato, para fazer inscrição. É caec@caec.org. A Enciclosabres, que é a nossa IC, ela é parceira do CAEC no programa Biotografia. Então, as inscrições são feitas pelo CAEC. Obrigada. Ok. Página 28, aqui em exemplologia, você fala na mini assistência ao voluntário. Você poderia ampliar? A mini assistência, né, seria o que eu estou dizendo, é o suprimento das necessidades imediatas, sem o incentivo ao desenvolvimento de novas habilidades. Então, isso vem por parte principalmente do coordenador. Né? Tem coordenador que, por exemplo, designa alguma tarefa e fala, né, faz isso para mim, por favor. Muitas vezes a pessoa não faz por algum motivo qualquer, e o coordenador, sem avisar nada, sem dizer nada, sem explicar, sem perguntar, vai lá e faz a tarefa, né? Aquela mesma designada. E, então, ela não incentivou o desenvolvimento daquele voluntário, fez por ele. Né? Então, o ideal é sentar com a pessoa, ensinar de novo, ver se está acontecendo alguma coisa, que dificuldade que ela está tendo para cumprir essa tarefa, né? E não fazer pela pessoa, que seria, então, o outro lado é a maxi-assistência, né? A instigação do desenvolvimento consciencial. Se a pessoa liga, por exemplo, dizendo que não pode fazer tal coisa, ao invés de você fazer por ela, você pode perguntar, por exemplo, o que ela pode fazer, assim, o que ela pode fazer para resolver esse problema. Né? Não só em relação à tarefa, mas o que está impedindo ela de fazer a tarefa, o que ela pode fazer para resolver aquilo.
26. Tá ligado. Na página 26, da quarta linha, de cima para baixo, o interesse genuíno em conhecer a consciência a ser assistida. Isso, é a sinceridade, né? A questão da sinceridade em você querer assistir aquela consciência com a qual você está lidando, né? Então, não fazer uma assistência demagógica ou uma assistência que não seja tão realista, né? Então, conhecer realmente a necessidade daquela pessoa, conhecer aquela pessoa, quem ela é, quais são os traços e o que eu posso fazer para ajudar. Obrigada. Aqui no B, página 27, sindromologia, a superação da síndrome do justiceiro. Qual a relação que você faz dessa superação da síndrome do justiceiro com o seu verbete assistência voluntária? Tem muito voluntário que entra assim com a síndrome do justiceiro, querendo ser o salvador da pátria, né? Então eu vou chegar lá e a instituição depois que eu chegar vai começar a funcionar perfeitamente, sem gaps financeiros, sem problemas em relações interpessoais. Tem muita gente que chega com essa ideia, né? E assim, a superação dessa síndrome vem na medida que a pessoa vê que não é só ela que vai fazer aquilo sozinha, ou muitas vezes ela pode entrar e não vai melhorar, alguma coisa vai melhorar, mas ou não, né? Mas que não vai resolver todos os problemas da instituição, porque tem muitos outros fatores que estão ali influenciando, né, nesses problemas. Então, essa superação no dia a dia, ver a dificuldade da tarefa, o desassédio de cada tarefa, o nível de desassédio que precisa de cada tarefa, e ver, que é um trabalho mesmo de formiguinha, muitas vezes, né? E aí a pessoa vai superando essa síndrome no desenvolvimento das tarefas durante o voluntariado. Entendeu? Efeitologia, página 26, primeira linha. Poderia explicar o efeito halo da assistência ao voluntário, contribuindo aos auto e hétero reciclagens? Sim, o efeito halo é um efeito de... me fugiu a palavra. Repercussão, né? De reverberação. Reverberação, isso. A partir de um ato de assistência, esse ato vai se tornando em outros atos de assistência, né, intra e extrafísica. Então, é a abrangência da assistência a partir de um ato. Então, por exemplo, a formação docente, né? Um professor pode formar, que é em atacado, né, assistência em atacado. Um professor pode dar aula para 12 alunos, mas se ele formar um outro professor, eles estão dando aula para 24. Então, é esse efeito de abrangência da assistência a partir de um ato. Crescendologia, página 27, terceira linha, de baixo para cima. Poderia explicar o crescendo guia maurótico, amparador de função? Aí o que eu quis colocar é que, muitas vezes, por questão do temperamento religioso, até que a pessoa entra na instituição, quando ela chega, ela está mais acompanhada de guias cegos do que de amparador de função. E à medida que ela vai se desenvolvendo no voluntariado, desenvolvendo a lucidez para o extrafísico mesmo, né, entendendo mais o paradigma consciencial, ela, mais importante ainda, né, deixando os seus traços fardos para trás, né, se superando, né, intraconsciencialmente, ela vai sendo mais acompanhada mesmo por amparador de função, que está ali para ajudar naquela assistência que ela tem que fazer. Tem o outro lado também, né, que eu acho que tem uma indicação aqui que muita ajuda que não atrapalha, mas se você não tem também a predisposição para ajudar, você nunca vai chegar a um amparador de função, né? Isso. Porque esse guia maurótico é aquele que quer ajudar, mas não tem a menor lucidez. Mas pelo menos ele tem a predisposição a ajudar. Porque a própria pessoa faz também esse crescendo, né? Não é o ideal, né? Você tem que ter lucidez, tem que ter discernimento para ajudar. Mas também, se você não tem aquela predisposição, você nunca vai chegar a amparador. Né? Eu acho que tem uma outra... Além disso que você falou, que eu acho perfeito, que é a mudança de amparo da gente.
Então, se a gente vai acessando tarefas e assumindo responsabilidades cada vez maiores, a troca de amparador vai se sucedendo, cada vez o amparador vai correspondendo mais, né? Isso. Então, isso também é muito importante. Sindromologia, na página 27, e a mesma pergunta que você fez. Primeira linha, poderia explicar a superação da síndrome do justiceiro? Posso. Então, é essa questão de, muitas vezes, o voluntário chega achando que vai salvar a instituição de alguma forma, que ele vai, quando ele entrar, as coisas vão funcionar direito. Tem muita gente que entra assim, com esse pensamento, que as coisas vão funcionar direito a partir da entrada dele, que a instituição não vai mais ter problema. E a partir do momento que ele começa a trabalhar, começa a perceber as dificuldades da instituição, que tem muitos outros fatores envolvidos, ele vai superando essa síndrome de salvador da pátria, né? Ele vai vendo que é um trabalho de mini peça mesmo, e não de que vai salvar aquela instituição, né? Só de entrar. Então, ele vai percebendo que os pequenos trabalhos vão fazendo a diferença, né? E que o exemplarismo, né? O exemplarismo é isso. E aí ele vai superando essa síndrome. Tá bom. É possível ser voluntário sem estar presente intrafisicamente nas instituições conscienciocêntricas? É possível a entrada projetiva nos recintos sem ser intrusivo? É possível ser voluntário à distância. Tem muitas instituições que têm voluntários à distância, né, que trabalham por meio de coisas que dão para fazer principalmente pelo computador e participando de reuniões pelo Skype, né, e a outra parte da pergunta... É possível a entrada projetiva nos recintos sem ser intrusivo? Como voluntário, será? Aí eu acho que ele já está falando de uma maneira mais genérica. De uma maneira geral. Ele primeiro coloca no voluntariado. Vou repetir. Ele ou ela? Ai. É possível ser voluntário sem estar presente intrafisicamente nas instituições conscienciocêntricas? Então, você já disse que sim. E sim. Nós, na Enciclosapiens, temos voluntários à distância também. É possível, agora é uma outra decorrência dessa, mas não necessariamente como voluntário, eu entendi. É possível a entrada projetiva nos recintos sem ser intrusivo? A entrada projetiva que eu estou entendendo é a pessoa estar projetada em algum sem local. Sem ser intrusivo. Eu acho que sim. Para você ser intrusivo é mais em relação a... depende da intenção da pessoa. Esse intrusivo aí tem também relativo, né? Por exemplo, se for intrusivo naquele sentido de querer interferir muito na síndrome do justiceiro, né? Querer fazer isso de qualquer maneira do guia cego, é negativo, né? É negativo. Mas eu penso que toda vez que você vai fazer uma assistência, que você entra na casa de alguém, você está sendo intrusivo ali. Só que você tem que ter cosmoética. Isso, aí entra naquela questão da assistência demagógica ou assistência realista. Eu não sei se a palavra correta, assim, é melhor para expressar isso, o intrusivo. Porque intrusivo já tem uma carga muito ruim. Não entendi direito o que ele quis dizer. O intrusivo tem uma carga muito ruim. Parece por exemplo, negativo. eu vejo sempre, a gente tem uma questão muito séria com a palavra manipulação, né? E, então, assim, a gente acha a priori que manipulação já não presta, manipulou já não presta. E o professor Waldo sempre fala, os amparadores manipulam também. Só que eles manipulam cosmoeticamente. Nós, quando damos aula, fazemos TARES, a gente manipula, só que manipula cosmoeticamente. Manipula em que sentido, né? Você coloca uma ideia, já colocou, você já participou daquilo. É porque a palavra manipulação não é boa nesse sentido, né? É verdade. Você coloca a ideia. Aí o outro, que não, por exemplo, vamos supor que o outro nunca tenha ouvido aquela ideia. Se o outro passa a pensar naquela ideia, isso é um tipo Você manipulou. Você manipulou. O pensamento da pessoa. Que não é uma manipulação negativa, nem uma cosmoética. coisa forçada. Então, nesse sentido, esse intrusivo também, eu acho que a palavra é ruim, mas se você entra na casa do outro fazer assistência, você está sendo intrusivo. Entendeu? Se você não for intrusivo, você não vai fazer nada. Entendi. Só que tem que ter cosmoética, tem um limite para não chegar no estupro evolutivo. Tá? Tem que ter intenção, tem que ter cosmoética, tem que ver o limite do outro, porque senão você ultrapassa o limite do outro, aí você já está sendo intrusivo negativo. E aí você já está fazendo estupro evolutivo, né?
Mas isso é o karma, é o estigma das palavras, né? É. Essa palavra intrusiva tem um estigma ruim, eu não gosto também. E a manipulação também tem um peso, né? Mas, assim, a gente não está... A convivência da gente é uma troca de energia. Bom, se eu estou com vocês aqui, a gente está trocando energia. Então, vocês estão sendo intrusivos, eu também. E manipulativos. Vai falar. Bom, Bianca, parabéns pelo verbete, está muito bem escrito. Na página 26, em detalhismo, voluntariologia, como que essa primeira frase aqui, voluntariado na condição de instrumento proexológico, como que funciona isso? É a questão do acesso ao curso intermissivo, né? A maioria dos intermissivistas, eu imagino que tenham colocado, né, como instrumento, um dos instrumentos proexológicos de manutenção da ortopensenidade, por exemplo, de manutenção dos trabalhos assistenciais, o voluntariado na conscienciologia. Além disso, também tem a questão da autopesquisa, que é um laboratório muito importante também, que faz parte do laboratório da proexologia, né? Então, durante o voluntariado, os traços ficam muito evidentes, os traços das pessoas. Então, isso ajuda, né? Muitas vezes é até acarretado por amparadores, a expressão de um traço ajuda na superação de traços fracos e na qualificação dos traços forças. A verbetógrafa, que ações podemos realizar para promover maior engajamento e posicionamento dos voluntários e como estimular o ingresso de novos voluntários? Essa pergunta, como motivar os voluntários, é muito complicado. Se a pessoa, o voluntário, não tiver uma predisposição para querer entender, para querer trabalhar, eu acho muito difícil isso acontecer. Mas, assim, o que a gente pode fazer é essa questão, por exemplo, do vínculo interpessoal, atuando, fazendo um sinergismo com o vínculo consciencial, vínculo com a instituição. Eu acho que isso ajuda muito a motivar, né, as relações interpessoais dentro da instituição. Uma outra questão é o voluntário conhecer os resultados daquela instituição. Então, essa é uma das funções das estatísticas, né, institucionais. Quantos atendidos na TENEPS, quantos alunos, quantos cursos tem, para que serve esse trabalho pequeno que eu estou fazendo, aonde ele vai dar, né, ter a visão do todo de uma instituição. E se sentir integrado àquele trabalho, né, saber que o que ele está fazendo está dentro daquele maximecanismo, né, que vai gerar um resultado positivo, uma assistência. Eu acho que são essas questões. Agora, eu acho que tem uma coisa assim, que a gente vê muita empresa, principalmente em cargo público, né? É a pessoa que chega, vai fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. Isso acho que tem que evitar no voluntariado. Né? A primeira função a ser designada, geralmente, a pessoa dá algumas opções do que ela gostaria de fazer. Isso. Pelo menos até ela criar esse vínculo, né, com a instituição e entender do trabalho mais amplo, porque tem muita gente que se disponibiliza mesmo, assistencialmente, às vezes, né, para fazer aquilo que está precisando. Mas, se for um trabalho que ela não goste, o melhor, né, dos males, o menor. Então, é melhor que ela faça um trabalho que já tenha gente, até ela se criar esse vínculo, para depois ela abranger o trabalho dela na instituição. Agora, tem uma outra coisa que eu acho que é bom também, que acho que ajuda a manter os voluntários bem, é a gente conseguir manter um holopensene muito positivo dentro da IC, né? Isso. Esse holopensene vem do conjunto de todos. E a pessoa chega lá estrupiada, chega lá, encontra um ambiente legal e sai de lá, certeza. Aí vai querer voltar. Entendi, né? A organização pensênica, né? A organização pensênica do local, isso, é o diferencial, né? Faz muita diferença. A verbetógrafa, existe alguma forma de exercer o voluntariado à distância? Digo isso porque tenho interesse em voluntariar, mas a IC mais próxima fica em São Paulo, a 250 quilômetros de distância da minha cidade, o que dificulta muito essa questão. Então, existe o voluntariado à distância. O IPC de Brasília não tem, eu não sei se o IPC, outros
outras sedes do IPC têm, mas várias ICs aqui em Foz têm voluntariado à distância. Tem gente lá de Brasília que não voluntaria lá, voluntaria em alguma IC daqui de Foz do Iguaçu. Então, é bom entrar em contato com as instituições para ver qual que permite o trabalho voluntário à distância. Então, eu vou dar alguns telefones aqui, olha. A sede do IPC é 45, que é o código daqui de Foz do Iguaçu, 2102-1448. O de São Paulo, eu acho que ele já deve ter, mas eu vou dar de novo. É o código de área 11 e o telefone é 3287-9705. Você também pode entrar em contato com outras instituições. Por exemplo, tem várias aqui, mas você pode entrar em contato, por exemplo, com o CAEC também, que é o telefone 45, código de área 3525-2652. E na internet você encontra várias outras ICs. Certo? O importante é você estar vinculado aí Isso. a alguma IC para manter o alopensene, né, da Conscienciologia, que eu acho que facilita. Com certeza. Não é obrigatório, né? É claro, a pessoa que tem autossustentabilidade energética e autossustentabilidade pensênica, eu acho que não precisa de estar vinculado a nenhum grupo específico, mas o que a gente vê é que é muito importante a gente estar junto. E outra coisa, o trabalho que está sendo realizado pelas instituições conscienciocêntricas de deixar esse legado da Conscienciologia, essa reformulação social e parasocial, né, dentro do nosso universo aqui de vivência, eu acho que fazer parte dessa turma é uma coisa que dá muita satisfação, né? Uma coisa também que eu esqueci de falar quando eu falei da enciclopédia, é que quando a monja teve em contato com o professor Valdo, ano passado, tem 1 ano e meio, quase 2 anos já, ele deixou uns recados para ele fez até um verbete do DAC, que saiu publicado agora recentemente, sobre a legadologia, no qual ela dizia que a enciclopédia da Conscienciologia seria, ou é, o legado grupal, assim, mais para a humanidade. Então, a gente fazer parte da enciclopédia da Conscienciologia é fazer a nossa parte nesse mega legado para a humanidade e que é, na verdade, parte fundamental nossa, enquanto consciência, a nossa contraparte da reurbanização extrafísica. Certo? Com certeza. Então, fazer parte desse movimento é extremamente importante. Daqui para frente, gente, com esse recado da monja, quem não fez verbete ainda, por favor, venha correndo. A gente vai fazer um programa de verbetografia que vai começar no dia 27. Mas não precisa de fazer, para fazer verbete, não é necessário fazer o programa. Só que a gente considera, pela experiência da gente, que facilita. Fazer o programa facilita fazer o verbete. Rosa, pode perguntar? Dentro dessa questão do perfil de cada IC e o perfil do aluno, né, ou do pré-intermissivista, ou de quem chega interessado, o professor já havia falado em mini tertúlia que cada um dos pré-intermissivistas ou intermissivistas que chegam aqui, eles chegam com um determinado perfil e eles vão se adequar àquela IC que mais se enquadre naquele perfil. Então, essa listagem ele até já nos pediu que fizéssemos, porque há um projeto dele até de ter mais ICs, né? Que cada IC vai ser adequada a uma área de interesse de cada voluntário, digamos, ou de cada interessado que chegue aqui. Então, isso é muito importante, o mater pensene de cada IC, se a gente pudesse fazer essa listagem, fixar, né? Isso é muito importante. A gente com certeza. vai tentar fazer isso aí. Acho que está dentro aí do que você... do acolhimento, está dentro do acolhimento, com certeza. Então, obrigada pela... Obrigada. Professora Bianca, trinomiologia, página 27, final da 2ª linha. Poderia ampliar o trinômio assistente queixumeiro, assistente
tarefeiro assistente motivado. Sim. Esse trinômio eu tirei de um outro verbete, que é o perfil assistencial grupocármico, da professora Adriana. Então, ela fala dos tipos de assistentes que tem, né? Então, assistente queixumeiro, geralmente, é como a pessoa geralmente entra na instituição, dá para ser um crescendo também, assistente queixumeiro, tarefeiro e motivado. Porque o queixumeiro é aquele que ele faz o trabalho, mas ele reclama bastante daquele trabalho, né? Reclama, faz assim meio de cara fechada e assim acha que está insatisfeito, tudo, né? O tarefeiro, ele faz o trabalho sem reclamar, faz direitinho, mas ainda não tem uma motivação para fazer aquilo, né? Não tem, aquilo não é tão importante. Ele faz de um modo mais mecânico e acabou por ali, né, a tarefa. E aí chega no motivado, que é aquele que entende mais do que se trata aquela tarefa que está sendo feita, e ele tem uma motivação, principalmente para a assistência, né? Faz a tarefa de um modo motivado, então faz toda a diferença, né, no resultado da tarefa. Em efeitologia, página 26, segunda linha, poderia aprofundar o efeito do trabalho detalhista nas obras conscienciológicas, favorecendo o desassédio mental somático? Sim. Eu vou explicar, mas isso a pessoa vai entender mais na prática, fazendo por a questão do desassédio. Você sentar numa biblioteca para catalogar um livro, por exemplo, tem cada detalhe que você tem que observar daquela tarefa, ler o livro, entender do que se trata, e isso vai gerando um desassédio mental somático. Do mesmo jeito, escrever verbete é muito detalhista, né? Então faz um desassédio mental somático grande. Então eu estou explicando na teoria, vou convidar a pessoa a fazer na prática para ela ver como é mesmo na prática, para ela ter a experiência, perceber como é. Como é que a pessoa começa a perceber que está começando a ficar desassediada mental somática? Como? Como é que você percebeu isso na prática? Ela fica com raciocínio mais fluido? Ela fica a ortopensenidade, né, fica mais evidente. E acho que também a questão da motivação para fazer o trabalho. No começo, quando tem algum nível de desassédio, sempre tem, né? Mas assim, quando o nível está maior, o nível de assédio mental somático, é difícil, é trabalhoso demais fazer aquilo, né? Quando a pessoa vai desassediando aquilo, vai tendo mais acesso ao amparador de função, por exemplo, ter mais insights, perceber melhor a energia daquilo que ela está fazendo. Acho que é isso, né? E vai ficando mais motivado, mais fácil. A pessoa fica pilhada também, isso, né? Fica com euforia, né? Assim. Fica euforia. Paradoxologia, página 27. Poderia expandir o paradoxo de os mater pensenes assistenciais individuais dos voluntários sustentarem o mater pensene institucional? Aquela questão do paraclima organizacional, né? Tem um verbete, né? Tem um verbete, paraclima organizacional. Então, o holopensene de cada um individualmente vai ajudar a sustentar o mater pensene institucional. O paraclima organizacional é exatamente a média desse holopensene de todos os voluntários, de todas as pessoas que trabalham ali, que geram o paraclima organizacional. Então, é isso, é o mater pensene institucional. Fatologia, na quarta linha, de baixo para cima, na página 25, o desvio de função. Quando você coloca o desvio de função, seria a pessoa integrada no voluntariado na função errada? Não sei, não entendi. Seria assim, a função da pessoa é X, mas por algum motivo, geralmente por ou falta de pessoas, ou porque uma outra pessoa não cumpriu a função Y, essa pessoa da função X vai cumprir também a função Y. Então, ela está desviando de função, é o plano B. Não é o ideal, né, porque ela não sabe, não tem exatamente a cosmovisão daquela função, quanto a pessoa que
foi treinado para aquilo e tudo, né? Mas é muito comum também. Mas eu acho que assim, eu estou falando pela minha experiência pessoal, eu acho que a gente tem que ficar atento, que às vezes aonde você pensa que você está desviada é onde você aprende mais, às vezes. Porque você não tem tanta facilidade. Eu sei porque teve um último meu verbete, eu dei um depoimento que eu fiquei 1 ano e meio no financeiro, que não tinha nada, apesar de ser da área de matemática, eu não tinha conhecimento daquilo. E eu achava que eu estava desviada ali naquela condição. E não fiquei os 3 anos que eu tinha que ficar, fiquei 1 ano e meio mesmo só. Mas, assim, depois, passado dali, eu achei que aquele 1 ano e meio, para mim, foi fundamental para eu avançar em outros momentos, em outras funções para as quais eu estava mais designada. Eu entendi. O desvio de função... É o pseudo-erro. Com certeza. Eu entendi. Você tem que fazer uma coisa que não é bem o teu foco. Mas o que eu chamei de desvio não é bem isso. Não é bem isso, né? Porque essa era a sua função, né? Seria como se você... estivesse fora da função que eu mais quisesse, alguma coisa assim. Não. Era como assim, essa função foi designada a você trabalha no financeiro. Mas você não cumpre as suas tarefas. Então, entendi. Vem alguém para cumprir. O que eu não entendeu? faço. Mas com certeza você seria melhor. Com certeza não, mas provavelmente você seria melhor porque você foi mais preparado na instituição para isso. Agora, isso aí que você falou é fundamental também. Os traços... Não, eu não fui mais preparada. Eu fui porque não tinha ninguém para ir. Também tem esse caso. Mas os traços pessoais, eles vão aparecendo de acordo com a função que a pessoa tem, né? Assim como na vida. Quer dizer, quando eu falo que eu não fui preparada, nessa vida, porque eu acho que eu tinha sido, eu depois descobri que eu tinha sido em outras vidas, entendeu? Preparada para mexer com aquilo. E no final das contas deu tudo certo, então... Bianca. Oi. Na página 25, em patologia, na última linha, você coloca a criatividade, a calma e o jogo de cintura necessários nas superações de problemas. Dentro da sua vivência como voluntária, você tem alguma casuística para comentar com a gente? Deixa eu pensar. Tem principalmente assim a questão financeira, eu acho, né? Que quando a instituição não está assim tranquilamente financeiramente, a gente precisa ter esses valores, né? Criatividade, calma e jogo de cintura, para saber qual é o melhor planejamento para cumprir as metas, né? Com o mínimo gasto possível. Então, fazer mais com menos. Isso, exatamente. Então, a gente vai vivenciando isso. No trato com os voluntários é mais complicado de falar, porque são questões mais pessoais, né? Então, mas acho que deu para ter uma visão? Ok. Só mais uma pergunta aqui na página 27, em Sindromologia. Você coloca o combate à síndrome da dispersão consciencial. Qual a relação que você faz do voluntariado com essa síndrome? Sim. Tem muito voluntário que chega e pega, assim, 15 funções, sabe? Então, ele fica disperso nessas funções. Não tem foco em nenhuma delas, não consegue se dedicar de forma satisfatória a nenhuma dessas funções. Então, é isso que eu quis dizer, né? Que tem dificuldade na acabativa de todas elas, no completismo de cada uma. Então, é importante a pessoa ver quantas tarefas ela está capacitada assim, a fazer e que ela tem disponibilidade e disposição para fazer, para não ficar nessa dispersão consciencial. Em relação ao voluntariado, seria isso. Tá bom, obrigada. Tem uma pergunta aqui, Bianca, que foi feita para a Kátia. A Kátia Aracaque, ela fez dois verbetes essa semana. Eu não sei se essa pergunta era para ela mesmo, ou se a pessoa se enganou com o nome. Porque a primeira parte da pergunta, eu acho que tem tudo a ver com o teu verbete. Eu vou ler. Fique à vontade, se você quiser responder ou não. Tá bom. Poderia tecer alguns comentários sobre a frequente colocação: sozinho a gente vai mais rápido, em grupo a gente vai mais longe? Face às diferenças TAC-psiquismo, BRAD-psiquismo, TAC-psiquismo, pensar mais rápido, BRAD-psiquismo, abertismo à inovação, fechadismo e completismo da proexis individual e proexis grupal.
Você fala em PROEX individual e PROEX Isso, grupal. não, tem tudo a ver mesmo. Tem tudo a com ver. o Então, eu verbete. não sei se a pessoa errou o nome na hora de mandar essa pergunta para você. Entendi. Ou se essa pergunta, eu Bom, penso que é para você mesmo. Em relação ao voluntariado, tem muito a ver essa frase, né? Sozinhos vamos mais longe e sozinhos vamos mais rápido, juntos vamos mais longe, porque é exatamente o que acontece, né? Muitas vezes uma pessoa ela vai realmente fazer aquela tarefa assim, muito rápido. Só que para conseguir um resultado mais longe, mais atacadista, né, mais amplo, a gente precisa estar trabalhando ombro a ombro com as outras pessoas da instituição, né? Acho que é isso. Eu penso que sim. Agora ela fala assim, ó, frente a taquipsiquismo e bradipsiquismo. Por exemplo, o taquipsiquismo, aqui você tem pessoas, aqui que eu digo em todo lugar, mas a gente está concentrando a nossa análise na conscienciologia, né? Então, dentro do voluntariado da conscienciologia, você tem pessoas TAC, aquelas pessoas que falam mais, às vezes não é nem TAC, às vezes é ansiosa, porque põe tudo a perder, na verdade, né? Porque TAC não é a mesma coisa que ansioso. TAC é aquela pessoa que tem uma facilidade, uma rapidez maior de raciocinar e decidir, né, em relação às outras, às demais. E a pessoa BRAD. Então, acho que tem tudo a ver com o aquela TAC frase. vai ter que ir mais devagar um pouco, né? Isso. Para levar o BRAD mais juntos. Aquela frase da fatologia, né? A riqueza é encontrada nas diferentes mentalidades, né? Que aí as pessoas têm trafores diferentes, né? Tem traços diferentes, então juntos aqueles traços podem levar a um resultado que seja mais longe, como diz a frase, né? Mas seja mais assistencial, mais abrangente. E abertismo, a inovação e fechadismo. Também é a mesma coisa. A pessoa que é mais aberta, ela vai contaminar os outros, né? Isso, com a energia, né, dela em relação aos outros que são fechados, porque ninguém vai ficar fechado para sempre. A evolução é abrir, né? Vai abrindo assim as casquinhas das cebolas que estão obstruindo o nosso mental soma aqui. E isso é TALIS, isso é assistência, né? E por último, o completismo da PROEX individual versus a PROEX grupal. Isso é bem interessante. Como é que funciona isso de você ir junto, ir mais devagar, mas ir mais longe em relação à PROEX individual e à PROEX grupal? Aquela questão de ninguém evolui sozinho, né? Então, não adianta você querer dar um salto que você até consegue dar, mas tem que levar os seus compassageiros juntos. É uma troca, né? A questão da troca grupal. Também aqui eu acho que tem um sinergismo, uma simbiose aí, né, entre a PROEX individual da gente e a PROEX grupal. Também, que é o maxi-mecanismo. Porque a gente tem a parte que só a gente vai fazer. Por exemplo, o nosso livro individual só a gente vai fazer. Né? Mas o nosso verbete no meio daquela estrutura toda da enciclopédia, nós é que vamos fazer. No entanto, quando você manda um verbete, como você, por exemplo, está defendendo seu verbete aí, você está fazendo o seu individual, mas dentro de um movimento grupal. Isso. Né? Então, não pode ter, por exemplo, um movimento, eu não consigo ver um movimento individual fora, parte, deslocado do movimento grupal. Por outro lado, também, você não pode só fazer o movimento grupal sem você olhar a sua parte. Limitado, né? Então, eu acho que as duas coisas são bem imbricadas, assim, né? São bem simbióticas, na verdade. Alguma pergunta? Então, eu vou pedir você, sabe o quê? Eu achei interessante, na argumentologia, você tem um parágrafo, procedimentologia. E você coloca, então, na ordem lógica, que eu acho que é mais importante ainda. Você podia fazer o desenvolvimento dessa ordem lógica para a gente, item por item? Posso. Então, são os procedimentos assistenciais e profiláticos de entrada do voluntário numa instituição conscienciocêntrica, né? Então, primeiro o voluntário vai preencher um questionário, né, que é a ficha de adesão ao voluntariado. Então, é um questionário, aí depende de cada IC, quais pontos a perguntar, quais questões importantes para saber sobre o voluntário que está entrando.
Mas pode se perguntar, por exemplo, qual é o histórico de vida, quais são os valores daquela pessoa, quais são os trafores, trafares, qual a intenção de entrar naquela instituição, se é pesquisador, se tem interesse na docência, as coisas que são de interesse da instituição saber em relação àquele voluntário, até mesmo para assistir melhor. E depois essa ficha de adesão ela é entregue à conscienciocentrologia do local e o voluntário, então, é chamado para uma entrevista individual pautada nesse questionário que foi previamente dado. Assim. Então, se faltou alguma informação, pode se perguntar na entrevista, ou se algumas coisas específicas em relação àquela pessoa, a gente pode perguntar na entrevista individual. E, nessa entrevista, caso a pessoa vá realmente entrar no voluntariado, ela assina a ficha de adesão ao voluntariado. E aí, né, a questão de todas... Não existe voluntariado sem regras, então é importante a assinatura desse termo, né, tem lei também para ratificar. E, então, depois, essa pessoa é encaminhada para o coordenador da área técnica da função que ela vai assumir. Então, por exemplo, financeiro, né, encaminhada para o coordenador do financeiro. Esse coordenador ele faz um acolhimento a esse novo voluntário da sua área e também um treinamento, né? Se a pessoa vai qualquer tarefa, né? A pessoa vai o coordenador vai ensinar aquela pessoa como fazer aquela tarefa, como atuar na função. E o acompanhamento ele é feito então tanto pelo coordenador de área como pelo coordenador da conscienciocentrologia, né? Então é atenção a as demandas de cada voluntário, né, que eles têm, com intervenções se for necessário, novas entrevistas, né, mudança de área, acariações às vezes. E o apoio a voluntários e alunos, o AVA, é um departamento que ele é interinstitucional. Não é vinculado diretamente a nenhuma IC, mas ele atua em todas as ICs. Então, ele auxilia, né, faz essa cooperação junto com a IC, com os voluntários que não estão se adaptando, né, muitas vezes podem estar em crise, podem estar passando por uma dificuldade maior, estão inadaptados quanto aos princípios, principalmente da conscienciologia. Então, esse acompanhamento desse voluntário que precisa dessa assistência mais qualificada é feito pelo esse departamento AVA, junto com a instituição local. Na tua parafatologia, no último item, o voluntariado tarístico enquanto instrumento para o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido. Você tem alguma experiência pessoal? Como é que você consegue perceber esse desenvolvimento do parapsiquismo dentro do voluntariado? Uhum. Eu coloquei esse item exatamente por causa da experiência pessoal, que, assim, em todo lugar tem extrafísico. Agora, o voluntariado é um instrumento de desenvolvimento do parapsiquismo lúcido, de forma mais consciente, a conscientização multidimensional mesmo, né? Então, perceber os amparadores, perceber o trabalho assistencial, essas questões todas são muito desenvolvidas no voluntariado conscienciológico. Você percebeu isso? Uhum, é bem nítida a diferença. E vai ajudando em traços também, outros traços pessoais relacionados ao parapsiquismo, como, por exemplo, a calma, a paciência para a atenção ao extrafísico, a paciência para ter... Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, assim, o desenvolvimento da paciência... Hã? Não parece. Mas eu sou. Eu já melhorei. Então, o desenvolvimento da paciência, por exemplo, para então perceber, bem, né? faz bem, para perceber o extrafísico. Então, vem tudo junto, né? Quer dizer, então, que você pode usar o voluntariado para trabalhar os próprios traços pessoais. Com certeza. É um instrumento de autopesquisa, o voluntariado. Muito bem. Alguma pergunta? A gente tem 1 minuto ainda. Você quer falar alguma coisa específica, assim? Um recado específico? Deixa eu ver. Tem 1 minuto. Quem quiser voluntariar hoje, então, você acha que o que precisa? A primeira coisa foi o que elas falaram, as professoras, fazer os cursos de pré-requisito para a entrada
nas ICs, né? Para saber se é isso mesmo que ele quer ou não. Isso, é. E para amadurecer a consciencialidade também, né? Para entrar na instituição. Então, no IPC, por exemplo, é um curso de entrada e o ECP1. Depois do ECP1, a pessoa pode já pegar o questionário, né, de adesão e fazer todo o procedimento de entrada. Então, a primeira coisa é participar desses cursos para ser o voluntário. Sinceramente, você acha fácil o voluntariado? Ou ele instiga muita autorreciclagem? Instiga. Não é sempre muito fácil? Como a gente trabalha ombro a ombro assim, com o extrafísico, com os amparadores e tudo, eu acho que os traços ficam muito evidentes, mais do que em qualquer outro voluntariado, em qualquer outro local. Por causa dessa questão do extrafísico, né, que a gente trabalha muito próximo e no extrafísico é tudo escancarado, né? Então, instiga muito a autopesquisa, a mudança dos traços e as dificuldades que a gente tem, né, a gente vai mudando isso ao longo do voluntariado. Eu acho que também outra coisa que facilita e, ao mesmo tempo, dificulta, que é todos ali do voluntariado estão interessados na autopesquisa. Isso. Então, isso eleva o padrão pensênico um pouco mais, por isso é que a gente tem essas repercussões, e parece difícil, mas é um difícil gostoso sem masoquismo, né? Exatamente. Tem vantagens, né? Ô, Bianca, a gente parabeniza você pelo verbete, agradece a sua participação, contamos com mais verbetes, né, para a enciclopédia aqui. Nós agradecemos a todos vocês presentes aqui, aos teletertulianos, com todas as perguntas, as participações. São exatamente essas perguntas que movimentam o debate. Então, a gente aguarda vocês para os próximos dias de tertúlia aqui, para as próximas tertúlias, e passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 28 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Nilma com o curso acoplamentário e a Cristina com os cursos da IAC. Boa tarde. Parapsiquismo mental somático é a temática do próximo acoplamentário. Será nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. São epicons Mabel Teles, Marcelo Silva e Amin Lascani. Um aspecto beneficiado pela participação no laboratório grupal é o traforismo, que é a identificação do potencial parapsíquico pessoal, Omega Trafor parapsíquico, dinamizando a consecução da ProEx, que é tão importante para você, intermissivista. Por isso, nosso convite a você a participar desse laboratório. As inscrições são feitas pelo e-mail caec@caec.org ou pelo telefone 3525 2652. A equipe do acoplamentário espera por você no acoplamentário. Obrigada. Boa tarde. Queria informar a vocês que o curso Metadesperticidade que a IAC vai a ministrar no Porto Alegre com os professores Wagner Alegretti e Nancy Trivellato, tem somente 2 vagas para os residentes de aí do Porto Alegre. Então, queríamos dizer para você que aproveitem realmente um curso de uma década de experiências que a IAC está ministrando com atividades inéditas e inovadoras elaboradas para ajudá-lo a alcançar a condição da desperticidade. Para mais informações, o e-mail é brasil@iacworld.org e os telefones são 45 84 32 8128, 45 8404 5923 e 45 3028 8123. Além disso, queria informar que a IAC, no campus, o campus da IAC está, está oferecendo o primeiro Congresso Internacional de Conscienciologia, a realizar-se no campus justamente da IAC, na bela região rural de Alentejo, em Portugal, os dias 22 a 24 de maio de 2015. A data limite para envios de trabalho, tanto seja para pessoas que
tenham estudos da conscienciologia e para pesquisadores que estudem a consciência a partir da ciência convencional. A data limite para enviar os trabalhos é o dia 31 de julho de 2014. Para mais informações, você pode acessar o campus@iacworld.org, lá de Portugal, em Évora Monte. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete Solidão Autoassediante, especialidade Autoconviviologia, e a verbetógrafa Odila Gutierrez. Muito obrigado e boa tarde a todos.